Olá, pessoal. Hoje nós falaremos a respeito do clero regular. Clero regular. Havia também o clero regular, que era composto por monges e abades, vivendo em mosteiros e abadias. Era assim chamado clero regular, porque subordinava sua vida a regras e vivia em comunidades isoladas em mosteiros. Portanto, o clero regular era ocupado por esses dois cargos, por essas duas funções, que eram os monges e abades. E eles viviam em comunidades isoladas. Tais comunidades isoladas eram denominadas de mosteiros. Homens buscavam a fuga da vida terrena e se refugiavam em mosteiros, onde passavam a vida em contemplação e penitência, fazendo votos de castidade, pobreza e obediência. Portanto, esses homens, a esse deslocamento desses homens com destino a esses mosteiros, que eram comunidades isoladas, eles estavam fugindo da vida terrena. E ali, nesses mosteiros, eles passavam as suas vidas vivendo em contemplação e penitência, fazendo votos de castidade, pobreza e obediência. Portanto, essa era a forma, o modo de vida, o estilo de vida que os monges viviam nos mosteiros. Os mosteiros se constituíam em austeras comunidades religiosas responsáveis pela conversão das populações rurais. Então, a obrigação, o objetivo desses mosteiros era converter populações rurais. Esses mosteiros eram comunidades religiosas com esse objetivo: converter as pessoas, as populações que moravam nas áreas rurais, ali na época da Idade Média, na época da sociedade feudal. Entre 1050 e 1150, houve uma notável multiplicação de mosteiros. Então, nesse período, houve uma multiplicação dessas comunidades religiosas isoladas que se chamavam mosteiros, entre o ano de 1050 e 1150. Desde sua origem, no centro da Igreja do Oriente, sempre estiveram os mosteiros e seus monges, conhecidos por serem os promotores de espiritualidade, conselheiros populares e defensores da ortodoxia. Nós vemos aqui que os mosteiros e os monges estavam intimamente ligados à Igreja do Oriente e eles eram conhecidos por praticarem, por exercerem essas funções, a função de promover uma espiritualidade, de aconselhar a população e também defender a ortodoxia da Igreja do Oriente. Os monges não podiam constituir família, levavam uma vida regrada, afastados do mundo, dedicando-se ao trabalho e às orações. Então,
eles tinham essa proibição. Os monges eram proibidos de constituir família. Viviam de uma forma regrada e dedicavam-se intensivamente ao trabalho e às orações. Os monges contribuíram para a arte, a literatura e a tradição litúrgica da igreja. Então, essas foram as áreas de contribuição que os monges exerceram, que eles contribuíram, que eles deram a sua cooperação. Como centros de estudo, oração e devoção, os mosteiros também abrigavam monges copistas que trabalhavam na preservação de obras clássicas da antiguidade. Então, os mosteiros eram centros de estudo, oração e devoção. Sendo um centro de estudo, também havia ali monges copistas. Esses monges copistas, eles trabalharam na preservação, na preservação de diversas obras clássicas da antiguidade. Então, essa foi uma também das principais contribuições que os monges promoveram, fizeram. Eles preservaram diversas obras clássicas da antiguidade. Todo esse trabalho era realizado nos mosteiros. Alguns deles, ou seja, os monges copistas, reproduziam os evangelhos e outros textos escritos por gregos e romanos. Então, dentre as obras clássicas da antiguidade, aqui nós vemos que os monges copistas, eles trabalharam, eles reproduziram os evangelhos e também outros textos escritos por gregos e romanos. Manuscritos ilustrados, iluminuras e outras obras de arte eram produzidos e conservados nas bibliotecas e oficinas monásticas. Então, havia também bibliotecas e oficinas monásticas, e ali eram produzidos, eram conservados diversas obras de arte, iluminuras e também manuscritos ilustrados. Quando saíam dos mosteiros, os monges aconselhavam e davam conforto espiritual para todas as pessoas, independentemente de sua posição social ou econômica. Então, ao saírem dos mosteiros, os monges continuavam exercendo ali a sua função, a sua responsabilidade de aconselhamento e também de dar conforto espiritual para qualquer pessoa, para todas as pessoas, independentemente da sua posição social ou econômica. Com o decorrer dos séculos, contudo, as abadias sofreram a interferência do poder político dos grandes senhores feudais, o que contribuiu para o desregramento da vida nos mosteiros. Então, ao longo dos séculos, os senhores feudais foram interferindo ali nos mosteiros, e houve, num determinado momento, a partir de um determinado momento, começou a haver um desregramento na vida ali no dia a dia dos mosteiros. O conjunto
de mosteiros que obedeciam às mesmas regras era chamado ordem. Então, o conjunto de diversos mosteiros que se submetiam, que obedeciam às mesmas regras, lembrando que é chamado de clero regular, porque eles se subordinavam a regras, a diversas regras. Então, aqueles mosteiros, aquele conjunto de mosteiros que obedeciam às mesmas regras, era chamado ordem.